Sérgio, presbítero desta igreja, estará encarregado de trazer a palavra de Deus para nós. No boletim que você recebeu, você tem um espaço para anotar a mensagem, poder guardar e poder também compartilhar no seu grupo de vida. Quero incentivar você a fazer isso e assim ter mais intimidade ainda da palavra que vai ser trazida hoje à noite. Amém. Boa noite, irmãos. É sempre um privilégio poder trazer a nossa igreja a palavra, né? O pastor Joversi, graças a Deus, ele nesse ponto, em outros pontos, mas principalmente nesse, ele é bem organizado. Então ele passou essa missão aí já faz alguns bons meses, né? E a gente chega aqui com uma satisfação, com uma alegria e ao mesmo tempo sabendo da responsabilidade, né? Principalmente quando nós temos antes de nós aqui, ou antes de quem está trazendo a palavra aqui, que sou eu, uma caminhada do pastor Joversi por... Uma caminhada não, né? Uma jornada, né? Foram 54 mensagens, né? No livro de Atos, né? E aí eu fico pensando, puxa, aí tem as 54 mensagens do livro de Atos e logo em seguida tem 8 mensagens na conferência com o pastor David Merck. E eu fiquei, puxa vida, né? Que expôs o livro de Esther aqui para nós, naquelas outras mensagens de uma forma maravilhosa, preciosa, sublime. E aí nós fomos naquele tempo extremamente abençoados e hoje o pastor nos deu a missão de trazer a palavra à nossa igreja, né? Então eu peço que você, nesse momento, curve seus olhos, vamos orar, pedir a Deus um direcionamento e começar a expor a palavra dele. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tu tem derramado sobre a tua igreja, Pai. Eu peço a ti, ó Deus, que esteja nos ajudando nesse tempo, abrindo os nossos corações e mentes, ó Pai. E que tua palavra, Deus, realmente faça diferença na nossa vida. E diante dela, ó Deus, nós possamos responder com obediência, Senhor. Cuida, ó Deus, do teu servo nesse momento e olha por cada um aqui, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Porque tu é um Deus bom e tem cuidado de nós. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar, e eu já peço que você abra a sua Bíblia, né? No capítulo 4 do livro do profeta Jonas. Então nós vamos trabalhar no capítulo 4 no capítulo 4 do livro de Jonas, né? E vamos aprender algumas nuances nesse texto que elas devem nos fazer refletir sobre como vivemos a nossa vida e qual a mudança real na nossa salvação em Cristo, que mudança ela realmente causou em nós. E como essa mudança ela reflete na nossa vida e no nosso evangelismo diário. Será que o nosso coração ele é agradecido pela graça que Deus derramou sobre as nossas vidas? Isso é uma coisa que nós temos que sempre parar para pensar. E essa noite eu vou pedir que os irmãos venham comigo e nós vamos expor do versículo 1 ao versículo 11 o capítulo 4 do livro de Jonas. Mas eu quero que a gente comece a pensar um pouco sobre isso. Como a graça de Deus ela tem alterado a minha vida. Como eu tenho respondido a essa graça com atitude, com ação. E nós vamos ver isso aqui no capítulo 4. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu acredito que muitas vezes quase sempre, nós mergulhados nesses afazeres que nós temos, nessa rotina, nos compromissos, nessa nossa agenda super preenchida, né? Nós muitas vezes não percebemos e esquecemos que fomos alcançados pela graça de Deus, né? Nós vivemos muitas vezes tão conectados, né? Que a gente nem percebe isso. E um exemplo disso foi essa semana, eu estava com um colega de trabalho e ele precisava de uma informação lá no trabalho. E aí ele me fez uma ligação, né? E disse assim, olha, explicou tudo o que ele precisava. E logo em seguida ele disse, olha, eu vou te mandar um WhatsApp descrevendo o que eu preciso dessa ligação. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema, pode mandar o WhatsApp, né? Meus irmãos,
com 10 minutos ele me telefonou de novo. Ele me ligou de novo, disse assim, pô, Sérgio, que eu estou te ligando porque eu observei que tu ainda não leste a mensagem. Né? Eu observei que o status do meu WhatsApp aqui não ficou azulzinho, né? A gente fica esperando lá o azulzinho. E aí eu expliquei para ele, olha, eu tô terminando uma tarefa, mas eu já tinha colocado aqui a tua mensagem na fila, eu só não tinha lido. Tá certo? Então ele estava tão envolvido com aquilo que ele não teve, inclusive, a paciência de esperar um pouquinho. E muitas vezes nós estamos tão envolvidos com esse senso de urgência, nessa nossa geração, a gente está urgente, a gente quer as coisas, quer rápido, né? Que nós podemos perceber, às vezes, na nossa face, a ansiedade estampada, na nossa e na de muitas pessoas. Mas será que nós temos esse mesmo senso de urgência quando se trata de responder à nossa missão como cristão? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito e eu faço para cada um hoje. Será que nós temos respondido à missão que foi dada a nós com a mesma urgência que nós damos à nossa caminhada diária, à nossa agenda super lotada, super preenchida, né? Esse é um momento em que a gente deve parar e pensar um pouco sobre isso. E o capítulo 4 de Jonas vai nos ajudar justamente a fazer essa reflexão, a nós observarmos que muitas vezes Deus nos dá uma missão, Ele dá muito claro essa missão, nós sabemos qual é a nossa missão, e isso Ele vem fazendo ao longo dos tempos e das eras. E nesse capítulo de Jonas, nós vamos perceber que a missão que Deus nos dá, ela sempre será concluída da forma que Ele determinou que seria. Vou pedir para o Esdras botar, por favor, o slide. Eu deixei um pouco embaçado, nós vamos já passar para a leitura do texto de Jonas 4, de 1 a 11. E Jonas 4, de 1 a 11, você pode acompanhar na sua palavra, na sua Bíblia, diz o seguinte: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu é Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e se sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali, construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor, Deus, fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim será melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? O texto é muito rico e eu trouxe como tema para essa mensagem de hoje à noite o incrível amor de Deus e a sua soberana graça.
E o primeiro ponto que nós vamos bater ou tentar expor aqui para os irmãos vai do verso 1 ao verso 5. E ele diz o seguinte, do verso 1 ao verso 5. E o tema desse primeiro ponto é o seguinte: diante da ira, o Deus soberano demonstra seu incrível amor e sua soberana graça. Meus irmãos, como nós lemos do verso 1 ao 5, há uma descrição do que acontece com o profeta Jonas depois dele ter caminhado aí nos primeiros 3 capítulos, e a história é muito interessante, como a história de Jonas ela é muito vívida na nossa mente. Eu estava em casa estudando, né, e aí a minha pequenininha olhou lá e eu tinha um livro e tinha uma palavra lá, e ela perguntou: pai, o que está escrito aí? Eu falei Jonas. Ela falou: aquele que a baleia engoliu, né? Aí eu falei: filha, é isso mesmo, né? Então nós normalmente temos nos atentado muito para essa história de Jonas, na escola bíblica, quando somos crianças, mas eu quero trazer para os irmãos essa noite, quem sabe, uma perspectiva diferente. Mostrar como o amor de Deus ele é soberano, como a graça dele é redentora. Porque, meus irmãos, vocês podem observar, no primeiro versículo ele diz: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E a pergunta é: com que ele ficou profundamente enfurecido? Se os irmãos olharem no capítulo 3, a narrativa de Jonas, se ela tivesse acabado no capítulo 3, Jonas seria um dos maiores pregadores e profetas de toda a história bíblica. Pense comigo, meus irmãos. Milhares de pessoas se converteram diante da pregação de Jonas. O capítulo 3, verso 4 e 5, diz o seguinte: Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Está registrado lá no livro de Jonas, capítulo 3, verso 4 e 5. Meus irmãos, ele pregou e a cidade se arrependeu. 120 mil pessoas se arrependeram. É o que nós lemos lá no final. Deus está dizendo isso para ele: vai lá e prega. E isso vocês conhecem, capítulo 1, 2 e 3, já tinha acontecido uma série de coisas na vida de Jonas, em que Deus tinha demonstrado graça e amor sobre a vida dele, misericórdia, e ele vai, e nós percebemos aqui que a mensagem que ele traz não é uma mensagem muito de amor, nem amorosa, nem, olha, tem um Deus que, talvez, ele diz assim, não, é muito claro, daqui a 40 dias vocês serão consumidos. Consumidos. Isso traz aquelas pessoas um senso de que eles serão destruídos pelo Deus do universo, que há uma conversão em massa ali. Mas o verso 1 do capítulo 4 vai dizer o quê? Mas Jonas ficou profundamente descontente com o que tinha acontecido. E ele se irou. Ele se irou diante da graça de Deus. Ele se irou diante do amor soberano do rei do universo sobre aquelas pessoas ali em Nínive. Meus irmãos, é interessante como Deus se compadece do povo de Nínive. O verso 10 do capítulo 4 registra claramente como Deus se compadece. Desculpa, do capítulo 3. O verso 10 do capítulo 3 diz o seguinte: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. A palavra de Deus registra isso. Ela mostra para nós o sublime amor de Deus, a graça soberana dele sobre a vida daquelas pessoas. Como elas reagem à pregação de Jonas, com o coração arrependido, com o coração quebrantado. Mas o profeta fica irado com isso. Ele se ira com o arrependimento daquelas pessoas. Meus irmãos, eu peço que vocês comecem a olhar sob uma outra perspectiva o capítulo 4. Porque diante da ira do profeta, o Deus soberano, ele faz o quê? Ele demonstra seu incrível amor e a sua soberana graça. E ele nos mostra aqui no capítulo 4
como a palavra de Deus ela é preciosa para nós. Porque ela vai dizer e ele vai mostrar que havia no coração desse profeta, escondido, um pecado, um Deus. E ele dava mais valor para esse Deus escondido no coração dele do que para o amor de um Deus soberano e a misericórdia que ele derramou sobre aqueles que estavam morando ali em Nínive. Ainda que ele fosse um homem de Deus, ainda que ele fosse instrumento de Deus usado para levar a mensagem de Deus àquele povo, Jonas tinha algumas coisas a acertar na sua vida. Aqueles eventos não são eventos desconectados. Algumas vezes nós pegamos esse texto e debatemos, era uma pequena, eu digo o livro, né? Todo, era uma baleia, era um grande peixe, né? Nos pegamos nesses pequenos detalhes e perdemos o principal aqui. Deus está tratando e derramando graça sobre quem Ele deseja derramar. Ainda que seja, e nós vamos ver um pouquinho mais à frente, um povo terrível. Porque Ele é o Rei soberano. O capítulo 4 de Jonas vai mostrar para a gente justamente, Jonas precisava também ser tratado. Havia ali, meus irmãos, um ídolo no coração de Jonas que pôde controlar as suas afeições, as suas reações. E essas afeições e reações são controladas de tal forma por esse ídolo que está dentro do coração dele, que ele não consegue enxergar a soberania de Deus, a misericórdia de Deus. Ele simplesmente responde ao ato de redenção de Deus sobre a vida daquelas pessoas em Nínive com ira. Ele se ira, ele se enfurece, ele fica chateado, ele fica emburrado diante do que Deus faz. E não é isso que o verso 1 diz? Mas Jonas ficou o quê? Profundamente descontente com o que Deus tinha feito e se irou. Como nós e Jonas somos tão diferentes do nosso Deus. Sabe por que Jonas e nós muitas vezes somos tão diferentes do nosso Deus? Porque o nosso Deus, ele realmente tinha razões para destruir Nínive. Ele tinha razões para destruir toda aquela Nínive, toda aquela cidade terrível. Mas ele age com o quê? Ele age com misericórdia. Ele age com misericórdia diante do arrependimento daquelas pessoas. E Jonas age como? Jonas age com ira. Como muitas vezes nós nos iramos diante da misericórdia de Deus. Jonas age com um zelo que muitos comentaristas dizem que é um zelo nacionalista. Warren Wiersbe vai dizer que é um zelo nacionalista tacanho. Ele olha para o povo de Nínive e diz assim, como é que Deus pode ter misericórdia desse povo? E vocês sabem por que ele age dessa forma? Ele age dessa forma porque ele olha para aquele povo e diz assim, Deus não pode ajudar esse povo, Deus não pode ter misericórdia desse povo. Porque esse povo é uma ameaça para o povo de Deus. Nínive era uma cidade que era o centro do Império Assírio. Ele era a capital desse império. E esse império, meus irmãos, ele era um império que tinha as táticas de guerra desse povo eram táticas de guerra terríveis. Eles eram extremamente cruéis. Meus irmãos, esfolamentos, decapitações, amputações, empalamentos eram métodos usados corriqueiramente pelo povo assírio. E esse povo era inimigo do povo de Israel. Jonas é israelita. E ele olha e diz assim, não pode. Deus vai ter misericórdia desse povo que está às nossas portas para quem sabe fazer tudo isso conosco? Não, eu não posso ir lá pregar essa mensagem. Eu não posso levar a mensagem de Deus a essas pessoas. Porque essas pessoas são nossos inimigos. Como é que Deus pode agir com graça e amor diante desse quadro?
Há uma lenda, uma ilustração que fala sobre um dos reis desse povo. O rei se chamava... agora eu não coloquei aqui, eu devia ter colocado. Mas ele diz o seguinte, era um rei assírio, e o nome dele era um nome assim, é um nome tipo Absubal. E ele era um rei tão terrível, meus irmãos. Eu não sei se vocês já depois podem procurar, mas o empalamento é você atravessar uma estaca de uma extremidade à outra numa pessoa. E esse rei, ele tinha uma prática interessante, esse rei assírio. Ele gostava de assistir sessões de empalamento durante a sua refeição. E Deus tem misericórdia desse tipo de pessoa. E Jonas não aceitava isso. O nosso Deus, meus irmãos, ele age com amor com quem ele quer. Por isso ele é soberano. E ele olhou para aquele povo e disse, olha, Jonas, vai lá pregar. Mas Jonas disse, não, Deus, eu não posso. Mas Deus usa Jonas como ferramenta na mão dele para que aquele povo seja alcançado. Deus é muito, muito diferente de nós. E qual é o resultado da pregação de Jonas ali? O resultado é o seguinte, meus irmãos. É que o povo de Nínive, esse povo ruim, esse povo cruel, ele se arrepende. Ele se arrepende. E esse ato de graça de Deus traz uma ira tão grande ao coração de Jonas, como está registrado no verso 2 e 3, que Jonas faz uma oração a Deus. Ele reage de uma forma diametralmente oposta ao que Deus, da forma como Deus reage. Jonas ora a Deus. Inclusive, meus irmãos, se vocês lembrarem, não é a primeira oração que Jonas faz. No capítulo 2, ali, ele ora também dentro lá do estômago, da barriga do grande peixe. E é uma outra oração, é um salmo. Se vocês forem observar, ele faz um salmo de louvor a Deus ali. A oração que ele faz agora é muito diferente. Ele diz, e Jonas orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. A oração de Jonas é completamente diferente da outra oração. Quando ele pediu misericórdia para ele, lá dentro da barriga do grande peixe. E agora ele pede o quê? Para morrer porque Deus teve misericórdia do povo de Nínive. Jonas aqui, meus irmãos, dá uma demonstração bem clara do que ele escondia no seu coração. Do que ele escondia no seu coração. E ele diz aqui por que ele foge lá no capítulo 1 do livro de Jonas. Jonas sabia, meus irmãos, que se ele pregasse a Nínive, Deus poderia agir com compaixão e misericórdia e salvar aquele povo que ele tinha afirmado para Jonas que destruiria com o passar dos próximos 40 dias. Meus irmãos, Jonas tinha uma excelente teologia, ele conhecia muito bem a Deus. Não é verdade? Se nós olharmos o verso 2, ele vai dizer, eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Ele conhecia muito Deus, só que ele conhecia muito Deus de uma forma intelectual. A prática da vida dele estava bem distante desse conhecimento. Não é verdade? Se ele olha para cá e lê, se a gente lê aqui, ele sabe, Deus é misericordioso, Deus é paciente, Deus é compassível. Por que ele não ia agir dessa forma com o povo de Nínive? Se eu sei que ele é dessa forma. Mas Jonas escondia ali no coração dele um coração iracundo. Ele olhava para aquele povo dizendo, não, esse povo não merece a misericórdia de Deus. E Deus diz, não, Jonas, isso não é contigo, é comigo. Tu pareces que tu me conheces, mas na verdade, tu não me conheces. Jonas cita aqui alguns autores que dizem que ele cita os versos, o que é ocorrido lá em Êxodo. Ele diz, só que ele esquece de uma parte em que diz que Deus é bondoso, que Deus é amoroso, que Deus cuida de cada um. Ele conhece bem ele tem uma ótima teologia, mas a sua vida de prática não reflete essa boa teologia que ele tem. Há um irmão nosso
que já morreu, é um puritano antigo. E numa das orações dele ele diz o seguinte: dá que a minha religião seja mais evidente à minha consciência e mais perceptível àquele que está ao meu redor. A palavra de Deus, a nossa boa teologia, ela tem que fazer diferença na nossa consciência. E as pessoas ao nosso redor vão perceber isso. Elas vão perceber que o que realmente eu falo é o que eu pratico. Jonas estava falando uma coisa aqui, mas a prática dele, na descrição do texto, é completamente diferente. Meus irmãos, aqui nós temos que parar um pouco e perceber que há uma excelente aplicação a ser feita para nossas vidas, nesse tempo agora. Quantas vezes, aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, já foi afirmado: precisamos viver nossa vida cristã respondendo com a prática do que aprendemos com Cristo e Sua palavra. É o que vai ser falado e insistido todo o tempo aqui. Nós temos boa ortodoxia, nós precisamos ter boa ortopraxia. Nós precisamos praticar o que nós aprendemos na palavra. Nós não podemos simplesmente, e eu me coloco junto com vocês, diante disso. Eu creio em Cristo e creio em Deus que a nossa igreja ela permanecerá alicerçada justamente nisso. Mas isso precisa ser refletido por nós de forma intencional. Não somente de forma psicológica ou consciente, mas naquela nossa atividade diária. Nós precisamos reagir de uma forma diferente que Jonas reagiu. Com uma vida prática. Por quê? Porque o nosso Deus foi aquilo que eu falei no início. Como é que a graça de Deus ela tem alterado a minha vida e como eu respondo isso no evangelismo que eu faço? Jonas está nos mostrando, e Deus nos mostra aqui, que será que nós temos praticado o que nós temos aprendido nesse tempo? Ou eu tenho uma religião prática, ou eu tenho uma religião somente de enfeite. Meus irmãos, o cristianismo não chama cada um para uma religião de enfeite. O cristianismo ele tem um valor porque o nosso Cristo morreu por nós. Ele fez um sacrifício para demonstrar que Deus tem um incrível amor. Um amor que a gente não consegue conceber nem acreditar. E Ele derrama graça sobre nós. E como é que nós respondemos a isso? Será que nós respondemos com uma vida prática ou será que nós respondemos com uma resposta nem como a de Jonas aqui? Nós nos enfurecemos com a graça de Deus. Meus irmãos, é muito importante nós vemos que Jonas se vê tão revoltado diante da graça de Deus que, meus irmãos, ele pede para morrer. A oração dele nesse momento é: Senhor, é melhor morrer do que esse povo se converter. Por quê? Porque eu sou israelita, eu sou melhor do que eles, eu sou do teu povo, Deus. Meus irmãos, Jonas estava decepcionado com Deus. Mas Deus, de uma forma graciosa, diante da atitude de fúria e de endurecimento desmedida, porque aqui Jonas não tinha razão para ter essa atitude. Ele responde com amor, ele responde a Jonas com uma pergunta, não é isso? No verso 4? O verso 4 diz: e o Senhor lhe respondeu, e ele responde a Jonas com uma pergunta: você tem alguma razão para toda essa fúria? E nessa hora Jonas aí que ele fica chateado mesmo, né? E ele vai embora. O verso 5 diz: Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Deus está dizendo para Jonas: Jonas, por que você está chateado? Você está tão enfurecido porque eu fiz isso? Eu derramei graça e misericórdia. Eu que tinha todos os motivos para estar completamente irado com esse povo. E você não fez nada, você só pregou o que eu tinha dito que era para você fazer. Desculpa, e Jonas vai embora. Ele sai da cidade. Deus mostra mais uma vez para Jonas que ele não pode demonstrar ira diante
de uma atitude graciosa do próprio Deus. Meus irmãos, Jonas estava cego, porque as suas razões pareciam ser mais justas para que Deus não poupasse Nínive. O que ocupava o coração de Jonas não permitia que ele enxergasse o que Deus estava operando, inclusive usando a sua própria pregação para isso. Jonas estava cego. Ele não conseguia enxergar que Deus estava operando um milagre de regeneração ali, na vida daquele povo. E aqui, meus irmãos, cabe outra aplicação. Quantas vezes, meus irmãos, nós não ficamos cegos por esses falsos deuses e nós deixamos de compartilhar o Evangelho? Porque nós olhamos para determinada pessoa e acreditamos que aquela pessoa não precisa do Evangelho. Ou acreditamos que a nossa situação é melhor do que ela por causa de nós e não por causa de Cristo. Porque realmente, se nós olharmos para aqueles que não têm Cristo como seu Salvador e Redentor e Senhor, realmente eles vivem numa vida que é pior do que a nossa. Mas não por causa de nós, mas por causa do que Ele fez por nós. Mas muitas vezes nós olhamos e dizemos, não, eu acho que essa pessoa aí, eu não tenho que compartilhar o Evangelho, ou eu talvez não seja capaz de chegar a essa pessoa. E Deus está dizendo, olha, eu derramo graça e amor sobre quem eu quero. Mas eu dei uma missão para vocês, levar esse Evangelho da graça aos outros. Respondam com obediência a isso, da mesma forma que Jonas. Meus irmãos, muitas vezes nós esquecemos que um dia nós fomos resgatados pela graça, que alcançou a todos. Ela alcançou a todos. Paulo afirma, e o apóstolo é muito certeiro nisso. Ele afirma, e você anota e depois dá uma lida lá, Gálatas 3, 26 e 28. Diz o seguinte, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não é por nós, é por conta de Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E aí ele completa, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Nós só somos salvos por causa de Cristo. Em nós não há nada. O que difere da nossa situação para a situação daquele povo é justamente porque nós temos Cristo em nós. E isso deve nos levar a uma vida missional, a uma vida intencional de pregação desse Evangelho, dessa boa nova, a todos. E como nós temos reagido a tão maravilhosa graça? Como Jonas, talvez? Meus irmãos, Jonas, de certo modo, tem uma atitude um tanto quanto estranha aí no final, no verso 5. Ele sai da cidade e ele vai e vários comentaristas dizem que ele vai olhar para ver o que aconteceria com Nínive, né? E no coração de Jonas ele ainda esperava, e muitos dizem isso, que ele ainda esperava que Deus castigasse os ninivitas, né? Mas Jonas não pôde observar que o seu amor exacerbado pela sua pátria, por Israel, e essa raiva, essa ira, esse ódio que ele tinha dos ninivitas, estava turvando, estava impedindo dele ver que Deus tinha derramado graça sobre aquele povo. Porque Deus ele respondeu ao arrependimento, ele olhou e disse assim, olha, aquelas pessoas se arrependeram depois que você pregou. Meus irmãos, e aí a gente não tem como saltar aí lá no Novo Testamento e olhar como Paulo escreve uma carta linda e uma carta preciosa, quando ele escreve para Tito, uma carta pastoral. Tito 2, 11, 15, registra o seguinte texto. Anota aí, depois você medita um pouco, para um pouco para meditar. Mas olha o que diz a carta a Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso 15. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, que é em Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém despreza essa palavra. Meus irmãos, ele está dizendo assim, você precisa pregar a palavra, porque ela se manifesta salvadora a todos os homens. Deus tinha dito a Jonas, Jonas, vai lá e prega essa mensagem, eles precisam se arrepender. Como essa mensagem também foi pregada um dia a nós. Então, Jonas não tinha o porquê de se enfurecer, de ficar irado, né? Mas a vontade dele é que Deus não tivesse misericórdia daquele povo. E quantas vezes, meus irmãos, nós nos agimos da mesma forma? Quantas vezes o nosso coração nos engana e nos bloqueia quando nós precisamos compartilhar do Evangelho com outros? Quantas vezes pensamentos que nós temos sobre várias pessoas não nos deixam levar a mensagem do Evangelho? Jonas estava aqui justamente fazendo isso. E Deus nos traz e coloca essa palavra no livro dele para também trazer a nós essa consciência. Como nós temos olhado para aquelas pessoas que hoje, quem sabe, estejam na situação em que nós já estivemos, carecendo da graça de Deus, carecendo da salvação. E nós nos furtamos a entregar essa mensagem a essas pessoas. Meus irmãos, diante da ira, o Deus soberano, ele demonstra graça, ele demonstra amor. É o que essa primeira parte, do verso 1 ao verso 5, nos mostra. Mas o texto continua, e agora nós vamos para o ponto 2. E o ponto 2, ele vai do verso 6 ao verso 11, e ele vai dizer o seguinte: diante do arrependimento, o Deus soberano demonstra seu incrível amor e sua soberana graça. E agora nós vamos olhar rapidamente do verso 6 aos versos 11. E o verso 6 ao verso 11, eu vou repetir para a gente reativar a nossa mente, mas ele diz o seguinte: então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar a sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria muito melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Meus irmãos, nessa parte do texto nós podemos observar que Deus começa a tratar o coração de Jonas, né? Ele começa a mostrar para o profeta que ele é o Deus soberano. O amor é dele. Ele é que derrama a graça. Ele é que está no controle de tudo. E nós podemos observar que todos esses eventos que acontecem durante a leitura do verso 6 ao verso 11, nós podemos observar que Deus ele age de forma sobrenatural. Porque ele envia uma planta
para livrar Jonas do calor, é um calor escaldante, né? Porque ele estava olhando a cidade de fora, né? E Jonas está lá sentado e quando Deus manda a planta, o que acontece com Jonas? O Jonas fica alegre, fica muito feliz. Pô, Deus mandou uma planta, agora ele está olhando por mim, né? Mas na madrugada seguinte, para Deus mostrar para Jonas quem realmente é o soberano Deus, é quem realmente manda, é quem está no comando de todas as coisas, novamente Deus, de forma sobrenatural, milagrosa, ele manda uma lagarta para matar aquela planta que trazia sombra para debelar o calor que trazia um certo conforto a Jonas. E Deus também, naquele momento, ele demonstra que ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre toda a criação. E ele vem dando sinais ao longo dos 3 capítulos anteriores que realmente ele é Deus sobre toda a criação. No capítulo 1, ele faz o quê? Ele move a tempestade. Na verdade, ele faz aquele mar se enfurecer. Ele mostra de forma sobrenatural, no capítulo 1 do livro de Jonas, quando aqueles homens que não tinham a mínima noção, aqueles pescadores lá, lançam sorte e a sorte cai sobre Jonas. Não é verdade? E logo em seguida, aqueles mesmos homens se convertem, né? E logo em seguida, que ele cai, tudo Deus de forma sobrenatural, ele cai no mar e o grande peixe o engole. E muitas vezes nós focamos no que acontece, mas na verdade é um grande livramento, porque Deus não deixa Jonas morrer afogado, né? Ele tinha um propósito para aquilo. Deus, de forma sobrenatural, vai tecendo a história, porque ele tinha um propósito, como eu falei. O que ele diz e define que vai fazer, ele fará. Ele é o soberano rei. Não nós, nem Jonas, nem qualquer um. E ele está dando demonstração novamente aqui para Jonas. Jonas, eu tenho agido de forma sobrenatural, mas só você não tem percebido. Só você não quer enxergar que eu ajo conforme a minha vontade. Eu derramo graça e amor sobre quem eu quero. E ele continua, e aí dá um vento muito grande. E eu acredito que o desconforto foi tão grande naquele momento, né? Aquela insolação tão terrível que ele quase desmaia, né? E aí, meus irmãos, o texto é muito bom porque ele diz que acontece novamente volta o Jonas antigo. Né? Há 2 minutos atrás, Jonas estava fazendo o quê? Muito obrigado, Senhor, por essa planta que tu mandaste, né? Aí na outra madrugada a planta morre, ele acorda, o sol vem, terrível, ele diz, Senhor, tu já esqueceste de mim de novo? Né? E aí o que acontece, meus irmãos? O que acontece? Jonas se revolta novamente com Deus. Aquele Jonas irado volta ali. E é interessante, meus irmãos, que a única solução na vida de Jonas é morrer. Vocês já prestaram atenção? Na primeira parte ele quer morrer, agora ele quer morrer de novo. Né? As coisas dele não conseguem se resolver de uma outra forma, não. Tudo ele pede para morrer. O coração de Jonas é um coração sempre irado, um coração chateado. A ira de Jonas é desproporcional, meus irmãos. É desproporcional. E uma ira desproporcional, ela gera reações desproporcionais. A gente pode olhar aqui no que acontece com Jonas. E aqui, meus irmãos, cabe uma aplicação, cabe um parêntese, cabe uma reflexão. Meus irmãos, quantas vezes a ira que vem ao nosso coração nos leva a termos reações desproporcionais àquilo. E quase sempre essas reações desproporcionais nos levam a nos arrependermos daquilo. Né? Porque pense comigo, né? Você pedir para morrer. Não que isso não tenha acontecido na palavra, Elias faz isso, mas é num outro contexto. É num outro contexto. O contexto aqui é um contexto totalmente favorável. A mensagem de Jonas tinha sido atendida. As pessoas tinham se convertido. Qual era a reação normal? Alegria, festa. Mas em compensação ele fica muito irado. E meus irmãos, aqui eu não quero deixar e nem demonstrar para os irmãos que é errado você se irar. Deus não está dizendo aqui que é errado ter ira.
Ele, inclusive, ele nos exorta, Romanos 1,18 vai falar para a gente, bem claramente, ele diz o seguinte, vocês devem se irar. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Ele está dizendo, olha, se você verificar uma injustiça, se você vê o pecado, você deve se irar com aquilo, você não deve apoiar aquilo. Mas aqui é diferente, Jonas se ira por quê? Porque uma planta morre. Ele se ira porque Deus comanda tudo e diante do arrependimento daquelas pessoas, ele derrama graça e amor. E ele se ira. Porque ele está dando mais importância para aquela planta do que para os ninivitas. Como nós, muitas vezes, reagimos aos nossos sentimentos de forma desproporcional. É o que acontece aqui. É o que acontece aqui. A ira de Jonas é injustificada. A ira de Jonas é desproporcional. O verso 10 fala para a gente isso. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa outra noite morreu. Deus diz, Jonas, né? Você está mais preocupado com essa planta, você quer morrer por causa dessa planta? Por que você se revolta dessa forma, Jonas? Por que você não se revolta com o que eu ia fazer com Nínive? E nós, muitas vezes, somos como Jonas. E Deus confronta Jonas aqui. E Ele nos confronta constantemente com isso. Deus mostra para Jonas, diz assim, olha, o ídolo que você tem no seu coração, aquilo que você mais ama, que você coloca no meu lugar, ele está te cegando. Ele está te cegando. Você não consegue olhar com amor. Você não consegue olhar com outro olhar, a não ser esse. De ira, de querer morrer, de chateação, nem sei se existe, mas talvez de emburramento, né? Nem sei se existe essa palavra, emburramento, né? Mas é mais ou menos isso. Jonas olhou para Nínive e não teve compaixão. Deus olhou para Nínive e teve compaixão. Deus olhou para mim e olhou para você e teve compaixão. Deus estava ensinando a Jonas que ele podia derramar graça sobre aquela cidade, porque ali existiam pessoas que precisavam da graça de Deus. Mas Jonas não teve a mesma compaixão. Meus irmãos, Deus, ele providenciou salvação para aquele povo e para nós. Para aquele povo e para nós. Sabe como, meus irmãos? Porque no final do texto, no verso 11, no último versículo, o que é que Deus faz? Ele faz uma pergunta. Não é verdade? No final, ele termina, lá no versículo 11, ele termina assim, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Ele pergunta para Jonas, não deveria eu ter pena dessa grande cidade, Jonas? Sabe o que é bom, meus irmãos? É que o texto acaba. Acabou. Deus fez a pergunta e essa pergunta não teve a resposta de Jonas. Mas a gente pode pular, séculos depois e ver que aqueles eventos que aconteceram lá em Nínive, eles tinham reflexo na nossa redenção, na nossa salvação. Porque Deus providenciou salvação para nós quando Ele enviou Jesus Cristo para cumprir uma missão aqui na terra. Ele enviou Jonas para cumprir uma missão. Ele traz Cristo com a missão. Que missão? De nos resgatar. Ele traz a redenção. Deus providencia a redenção tanto para Nínive como para nós. Quando o Deus encarnado entra na história, Ele traz redenção para nós nesse tempo. Deus, Ele derrama sobre nós e Ele demonstra o seu amor, a sua graça sobre nós, independente de nós, porque Cristo é a prova cabal disso. Jesus nos amou, meus irmãos, e Ele nos amou de tal forma, que Ele se entregou por nós. Ele morreu por nós. E Ele lembra de Jonas. Se os irmãos abrirem as suas Bíblias em Mateus 19, de 39 a 41, tem um relato lá. Mateus 19, de 39 a 41, tem um relato. E o relato lá é bem interessante. Quer ver? Preste atenção. Isso aqui era Jesus falando com alguns fariseus,
conversando com esses fariseus e como diz o nosso pastor aqui, sentando a perna manca neles, né? Então ele diz o seguinte lá em Mateus: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olha só, meus irmãos, esse registro. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A pregação de Jesus de arrependimento, ela era maior do que a pregação de Jonas. Porque ela chegou até nós, meus irmãos. Quando Cristo morre na cruz, o que foi cancelado? Toda a dívida que nós tínhamos diante do Deus soberano. Toda a dívida foi cancelada. Ali estava diante daqueles homens, está diante de nós aquele que é maior que Jonas. Meus irmãos, aqui não tem como escapar. A gente precisa fazer um paralelo. Meus irmãos, alguns comentaristas eles fazem o seguinte paralelo. Jonas saiu da cidade de Nínive, não é verdade? Ele sai da cidade para ver a destruição. Jesus sai da cidade para morrer e para nos alcançar pela morte na cruz. Meus irmãos, Jesus é o profeta que Jonas deveria ter sido. Jonas não deveria ter olhado com aquele olhar de ira, enfurecido sobre o povo de Nínive. Jesus olha da cruz e diz: olha, Pai, esses daí não sabem o que eles fazem. Olha a diferença. Diante daqueles homens, como o verso 41 registra de Mateus 12, estava aquele que era maior do que Jonas. Meus irmãos, estejamos atentos para essa mensagem. Nós temos Jesus Cristo, que é a maior dádiva. É justamente o que eu coloquei ali. É demonstração de amor inacreditável de Deus. Ele morre por nós, ressuscita e faz e deixa completo e paga toda a nossa dívida diante de Deus. Deus é justo. E só há uma forma de você se achegar até Ele. É buscando quem preenche a falta que nós temos diante de Deus, Jesus Cristo. Ele preencheu tudo. Ele cancelou toda a nossa dívida. Então, para nós finalizarmos, irmãos, nós precisamos observar que a pergunta que foi feita no final, lembra? Eu destaquei aí, foi feita uma pergunta. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus pergunta para Jonas. E ele não responde, porque o livro acaba. Mas ela é providencial, ela é bem aplicada, ela está no lugar certo. Porque ela demonstra a soberania de Deus, a suprema graça dele sobre toda a criação. E o que nos resta depois dessa pergunta? Para escutar o nosso coração, investigar o nosso coração, verificar se nós não temos feito como Jonas, muitas vezes odiado tal pecador. Será que nós não temos nos preocupado com os perdidos? Será que nós não deixamos de pregar o Evangelho daquele que é maior que Jonas, o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova, que é Ele e o que Ele fez por nós? Meus irmãos, a pergunta que Deus faz a Jonas no final, olhando, estudando, verificando, e essa é uma dedução minha, né? Eu posso deduzir que Jonas, e eu acredito nisso, ele tenha respondido de forma afirmativa. Ele tenha dito, realmente, Senhor. Não está registrado, né? Deduzo isso. No entanto, meus irmãos, nós podemos responder de forma intencional a essa pergunta que Deus fez a Jonas. E o bom é que ele tira Jonas do negócio, né? Jonas não responde. Aí essa pergunta ela vem direto para o Cédric, ela vem direto para o Alex, ela vem direto para o Arnaldo, ela vem direto para a Edila, ela vem direto para a Patrícia.
ela vem direto para mim. Será que nós não deveríamos ter compaixão daqueles que estão perdidos? E eu acredito, meus irmãos, e a minha oração sincera é que nós, diante dessa pergunta retumbante, nós digamos um sim. Senhor, tem misericórdia do pecador que não se chegou a Ti. E me usa como ferramenta nas Tuas mãos para levar o Evangelho da salvação. O incrível amor de Deus e Sua graça soberana, Ele sempre vai derramar, ainda que eu esteja irado, e Ele sempre vai, diante do arrependimento, derramar graça e amor. Que nos nossos corações, meus irmãos, quando Deus nos fizer essa pergunta, nós possamos responder: sim, Senhor, eu vou levar a Tua mensagem. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que é viva, ela é eficaz, ela nos confronta, e tudo, ó Deus, que está disposto aqui, ó Pai, serve para o nosso crescimento e edificação. Que nós possamos olhar para ela, Pai, de forma a responder com uma vida prática ao que ela tem nos feito ou nos dito que nós precisamos obedecer. Senhor, cuida da gente, cuida das nossas mentes, ó Pai. E faz, ó Deus, com que nós possamos praticar tudo aquilo que nós temos aprendido, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, dar valor a tão incrível sacrifício que Tu fizeste por nós e tão incrível amor que Tu derramaste sobre nós. Senhor, nos ajuda a Te obedecer, Pai. Nos leva à cruz sempre, Senhor. Pedindo ao Pai eterno misericórdia e graça, como nós cantamos aqui, Senhor. Derrama perdão, derrama graça sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo, tudo, tudo. Em nome de Jesus. Amém.